Olá, bom dia turma, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, turma, hoje nós vamos estar na nossa aula de português, a gente vendo aqui o verbo transitivo direto e indireto. Então nós vamos conhecer essas duas formas, né, da gente identificar os tipos de verbos, né, nessa primeira opção aqui do nosso estudo sobre os verbos, tá bom? Então, como vocês estão vendo aqui, são aulas aqui fornecidas, né, pela Secretaria da Educação através do formador professor Cícero Vale, né? Então nós vamos aqui para o nosso estudo, né? Depois nós vamos ter a segunda aula sobre o verbo também, aqui é a parte um do verbo, tá certo? Então os objetivos desta aula que nós temos é identificar a transitividade, tá certo? O verbo, né, sai do sujeito, né, para o objeto direto ou para o objeto indireto, de que maneira que ele chega, né, por meio de ocorrências em textos diversos. Analisar a linguagem de um texto a partir da escolha e o uso dos verbos. Então nós temos aqui uma frase super interessante, não é? Todos contra a dengue. Então aqui está pedindo o seguinte: qual o verbo implícito, ou seja, qual é o verbo que aparece dentro desta frase aqui? Ele é importante para a campanha, todos contra a dengue. Qual é o verbo que nós temos aqui? Fácil, né? Então vamos aqui, né? A transitividade verbal indica o tipo de ligação que um verbo transitivo estabelece com os seus complementos. Um verbo transitivo é um verbo que necessita de complementos para completar o seu sentido. Então, observe, né? Um verbo transitivo é aquele verbo que necessita de complementos para completar o sentido. Então vamos ver que tipos de complementos são esses. Nós temos os complementos verbais, que são o objeto direto, que vai completar o verbo transitivo, ou o complemento, o objeto indireto, tá certo? Que vai completar também o verbo transitivo, tá bom? Verbo transitivo direto. Vamos analisar aqui, ó. Verbos transitivos diretos indicam o que e quem. Observe que vai direto. O que e quem, como seu complemento. Esses complementos são chamados de objeto direto, que é abreviado, né, em português pela sigla OD. Eu ouvi, mas o que eu ouvi? Eu ouvi um barulho alto. Então observe que tem aqui ó, o verbo transitivo eu ouvi, vem aqui do pronome, não é? O verbo ouvir, na primeira pessoa. E o que foi que eu ouvi? O que eu ouvi? Um barulho alto. Então, um barulho alto é o objeto direto. Eu ouvi, mas quem que eu estava ouvindo? Eu ouvi minha mãe chamar. Da mesma forma, né, o verbo, né, ouvir na primeira pessoa. E minha mãe chamar é o quê? Que é o complemento, né? O objeto direto, ok? Então vamos avançar aqui, ó. Mobilize sua família e seus vizinhos. Esse é um anúncio publicitário de combate à dengue. Os anúncios publicitários aliam, né, linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal quando ela é escrita, não é, falada, né, e não verbal quando ela é visualizada, né, como vocês estão observando aí, né, a imagem, né, da propaganda, né? Para transmitir uma ideia com a intenção de convencer sobre algo. Então, observe aqui, correção, né? Releia. Mobilize sua família e seus vizinhos. Mobilize o quê? Sua família e seus vizinhos. Então, nesse caso aqui, o verbo transitivo direto, que é mobilize, não é? E o objeto direto é o quê? Sua família e seus vizinhos. Atividade 2. De acordo com o anúncio, o que significa mobilizar? Por que o autor deste texto escolheu esse verbo? Né?
o que é que significa mobilizar, né? Então, como nós sabemos, né, mobilizar significa colocar-se em ação para uma tarefa, movimentar-se, mover-se, né? Então, a gente ser o protagonista, não é, da atividade, mobilize, né, sua família e seus vizinhos, né? Então, você estudante, né, quando tem alguma ação, aprendizado que você tem na escola e que você vê que está faltando, né, essa mobilização na sua família ou na sua comunidade, então você vai ter a oportunidade de chegar e dizer, olha, na escola eu aprendi isso hoje e seria interessante a gente colocar em prática, não é? Então você está mobilizando através da sua aprendizagem e ao mesmo tempo você está sendo, né, o protagonista da ação, né? O anúncio argumenta no sentido de que as pessoas movimentem suas famílias e vizinhos para combater a dengue. Agora nós vamos ver, né, o verbo transitivo indireto. Tá? Então nós vimos o verbo transitivo direto, aquele que vai direto para a ação, e agora nós vamos ver o indireto, tá bom? Verbos transitivos indiretos indicam de quem, para quem, de quem, para quem e em quem. Vocês observam que o direto era o que e quem. O indireto, ele já vem de que, já vem com uma preposiçãozinha, ó, para que, de quem, para quem. Tudo isso são as preposições que vêm antes do pronome interrogativo. Então, quando ele já vem com essas preposições antes dos pronomes interrogativos, como exemplo, de que, preposição, pronome interrogativo. Para que, preposição, pronome interrogativo. De quem, também preposição, pronome interrogativo e assim continua. Então você já vai identificar que o verbo ele é transitivo indireto. E se o verbo ele é transitivo indireto, o objeto também é indireto, não é mais objeto direto. Eu acredito em que ou em quem? Eu acredito em vida extraterrestre. Então observe aqui, ó, em. Em quem? Eu acredito em você. Verbo transitivo indireto é o verbo acreditar, não é? Agora vamos aqui uma atividadezinha. Só que essa atividade aqui é apenas para a gente analisar. Nós não vamos estar copiando ela, tá certo? Vamos estar copiando a atividade que eu vou estar postando para vocês em PDF. Assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. A. Eles confiam em seus superiores. Conheço estas coisas. Comprei um terreno e construí a casa. Então, qual desses três opções aí, A, B, e C, tem o verbo transitivo direto? Qual que vocês, não é chutar, qual que vocês dizem com certeza? É possível, né? Simples, né? Até porque são só três opções e tá bem na cara qual é a opção, né? Então, vamos ver aqui, que é a correção que nós temos aqui, né? Então, observe. Eles confiam em seus superiores. Confiam em quem? Observa, ó, em a preposiçãozinha, não é? Então é claro que a opção correta da pergunta que está na lâmina anterior é a opção A. Por quê? Porque tem o verbo transitivo indireto, né, que é confiar. B, conheço estas coisas, ele é um verbo transitivo direto, e o C também, comprei, é um verbo transitivo direto, enquanto esse daqui é intransitivo direto, tá bom? Verbo transitivo direto e indireto. Então vamos analisar o seguinte, que nós já vimos duas partes. Estudamos primeiro o verbo transitivo direto sozinho, depois o verbo transitivo indireto sozinho. Agora nós vamos estar vendo o verbo transitivo direto e indireto dentro de uma única oração, uma única frase, tá bom? Eles indicam o que ou em quem, bem como de que, para que, de quem, para quem e em quem. Eu emprestei o quê? Eu emprestei um vestido, certo? Então, aqui está dando sentido, né, que o verbo ele é transitivo direto. Eu emprestei a quem? Eu emprestei um vestido para minha irmã. Então, observe que aqui, ó, na primeira situação, eu tenho o transitivo direto. Agora, bem aqui, né, eu já tenho o transitivo indireto. Por quê?
Verbo transitivo direto e indireto. Emprestar. O objeto direto, que é o vestido, e o objeto indireto para minha irmã. Porque eu emprestei o vestido para minha irmã. Então, observem, né, que está tendo as duas formas, né? O objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto é o que eu emprestei e o objeto indireto para quem eu emprestei. Então, observe que vem a preposição para, tá bom? Atividade 3, continua só para nós analisarmos. Dei livros a todos. Em seu caderno, analise as partes da oração que acabou de ler. O verbo qual é? O verbo é dei, né? Eu entreguei o que? Ou entreguei a quem? Tá bom? Então, dei livros a todos. O verbo dar, tá certo? No caso aqui, dei está na primeira pessoa. Entreguei o que? Livros é o objeto direto. Mas eu entreguei a quem? A todos. Então, observe que vem aqui a preposiçãozinha, né? A quem, né? A todos, ó. Então, objeto indireto. Os verbos também indicam a quantidade de orações em um período. Observe que eu tenho aqui nesta oração. Maicon fez um cruzamento proibido e levou um susto. Então, nós temos aqui esse período aqui com duas orações. O que é que compõe uma oração? Uma oração é onde está organizada ao redor de um verbo. Então, nós temos dois verbos aqui neste período. Então, nós temos duas orações. A primeira oração, Maicon fez um cruzamento proibido. Aqui o verbo fazer, né, da primeira oração. E na segunda oração, levar, né, o verbo levou, né, que está ligando uma oração a outra oração pelo conectivozinho i, né, que dá o sentido aqui de adição, né? Então vamos ver, então essa aqui é né, a questão aqui quando nós temos aqui orações dentro de um período, né? Então o que foi que nós aprendemos nesta aula hoje? Estudamos a transitividade dos verbos transitivo direto e transitivo indireto. Analisamos a linguagem de um texto a partir da escolha ou uso dos verbos. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, podem ficar entrando em contato. Eu vou estar postando aqui a atividade para poder vocês estarem copiando a atividade e mandando as devolutivas. Ok, turma?